Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Também gostaria de falar da minha alegria de retornar a esta casa, ao convívio dos irmãos da melhor idade. Que alegria! A Bíblia ela fala de uma forma tão carinhosa, porque o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele fala de filhinhos, eu vos escrevi. Ele fala, jovens, vocês são fortes, e pais, porque já conheceste, né, aquele que é desde o princípio. Então, nós, como igreja do Senhor, nós somos esse misto. Quem é que depende de Deus? Quem é que depende totalmente de Deus? Então, você é filhinho, né? Quem aqui já tem um convívio com Deus, já experimentou a graça do Senhor, a fortaleza do Senhor? Então, vocês são jovens, porque a palavra tem fortalecido vocês. E, claro, faz jus o nome, né? O Departamento da Melhor Idade, porque também vocês têm experiência de vida e vocês têm algo para também contribuir, como muito bem falou aqui a poetisa, né? Nós temos retalhos, sempre nós somos aquela mistura de dar alguma coisa, receber, mas que Deus nos faça canais da sua graça, sempre, para que o nome do Senhor, o Evangelho, seja engrandecido e o nome do Senhor honrado, magnificado e conhecido, porque esse é o propósito e desejo de Deus, não é isso? Trago saudações da minha igreja, aqui a PIB do Recreio, pastor Vander Gomes, nosso pastor sênior. A igreja do Recreio, ela foi fundadora desse trabalho, né? Então, temos assim um vínculo muito gostoso. Também em nome do pastor Rogério Luiz, que é o meu mentor direto, porque ele é responsável pela área de ensino, e eu sou ali responsável junto com o irmão Jessé da área de Novo Testamento. Então, o nosso ministério de ensino, eu louvo a Deus, porque aqui estamos justamente para aqui nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor, para que possamos tirar proveito, sermos edificados, casa espiritual, porque como igreja do Senhor, nós somos aquilo que Jesus falou, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E hoje tem um dia, né? Hoje é a data de hoje é 20 de agosto. Hoje é dia de quê? Alguém lembra? Dia do soldado, ó. Graças a Deus, dia do soldado, né? E o que isso fala para a gente? Que nós temos, né? Essa figura muito explícita na palavra do Senhor, sobretudo quando Paulo, né, ele termina o seu ministério e ele fala, combati o bom combate, imagem, olha o que tinha na mente dele, a imagem de um soldado, combater, guerrear. Aí sim, eu vou continuar o que a irmã falou, terminei a corrida ou a carreira, fala de um atleta, e guardei a fé, a figura de um mordomo, porque todos nós vamos prestar contas a Deus de tudo que Ele nos deu. Eu louvo a Deus pelo ministério do irmão Will, glória a Deus, com unção, com graça, conduzindo aqui a igreja do Senhor, no momento de adoração, porque também sou músico, e eu toquei muitos anos numa orquestra, e o meu maestro, Jessé Sadoc, ele falava que o louvor é como a água que molha a terra, para que a semente possa crescer e germinar. Glória a Jesus, não é isso? Então, vamos fazer uso da palavra do Senhor? Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 10. Tem várias versões, a que eu mais amo, até por ser professor de letras, né? A versão Almeida Revista e Corrigida, que é a leitura clássica. Hoje nós temos a NVI, que ela é preferida nos púlpitos, né? E diz assim, quanto ao mais, irmãos meus. Por enquanto só isso. Quanto ao mais, irmãos meus.
Por que eu chamo atenção para esta palavra inicial? Porque na estrutura de uma carta, e isso nós vemos amplamente nas epístolas da palavra de Deus, sobretudo as cartas de Paulo, nós temos uma estrutura. Ela tem a introdução, ela tem o desenvolvimento, de uma forma bem aportuguesada, e tem a peroração, ou o término, né? E aqui o apóstolo Paulo está terminando a sua carta, e falando da seguinte forma: quanto ao mais, irmãos meus, ou seja, hoje é dia de soldado, e nós sabemos aqui que ele está falando de uma guerra espiritual, de uma batalha, porque ele vai falar, quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vai falar que nós devemos revestir de uma armadura, não é isso? Mas, quando ele fala, quanto ao mais, ele está dizendo aqui, que o que ele vai falar agora, nesse momento, não é tão importante quanto o que ele falou antes, porque as considerações finais, diz que a carta já fechou, já encerrou. Então, ele nos chama a atenção na estrutura da carta aos Efésios, que tem algumas coisas muito importantes que eu gostaria de compartilhar com a igreja do Senhor nesta manhã. Efésios, se você aprender a dividir ou condensar a Bíblia, por exemplo, em verbos, e a gente tenta sempre fazer isso da melhor forma, porque a gente tenta ser didático, pedagógico, né, para tentar trazer na prática aquilo, tudo que lá escrito está. E nós temos 3 verbos em Efésios. O primeiro está no capítulo, deixa eu ver aqui, nós temos a palavra assentar, ok? Nós temos a palavra assentar no capítulo 2, versículo 6. Depois temos a segunda palavra, andai, capítulo 5, 8. E o terceiro verbo é ficai firmes, no capítulo 6, versículo 13. Então, assentar, o que significa esse verbo, digamos assim, para tentar condensar a epístola aos Efésios? É que o pai geralmente gosta de dar um presente para o filho quando ele passa de ano, quando ele mostra que ele se dedicou. Eu não me lembro da minha infância, não esqueça da minha Calói, né? Porque a gente queria ganhar uma bicicleta no final do ano, mas tinha que passar, tinha que tirar 10, tinha que tirar notas boas. Então nós somos instigados, nós somos instruídos, nós somos educados a pensar dessa forma. Eu só vou ganhar o prêmio se eu fizer por onde, né? Mas Deus, ele faz o contrário. Sem que você mereça, ele já te coloca numa posição de honra, já te colocou assentado com Cristo nas regiões celestiais, porque o Evangelho fala de graça, não é isso? E é engraçado que Efésios fala que que eu devo falar, né, que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. Ele fala que a salvação é pela graça, né, e pela fé. E ele vai falar isto, né, não vem de vós. E engraçado, porque no português, esta, qual o plural de esta? Estas. Qual o plural de este? Estes. E no texto está falando isto, no grego tem plural, aqui no português não tem. Então ele está falando que tanto a fé quanto a graça não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que o homem não tenha mérito algum, porque a glória, a honra, os méritos são todos do nosso Deus, aleluias. Não é isso? Então, ele diz, assentado nós estamos. Agora, por estarmos numa posição tão gostosa, tão maravilhosa, é que Deus nos chama, agora vamos andar como filhos da luz, como filho amado. Então, por estarmos salvos, por sermos salvos, agora sim nós vamos andar como filhos da luz. Eu tenho amigos meus que são espíritas, né? E ele falou assim para mim, Moisés, eu não me considero pecador. Por quê? Porque eu dou sopa, eu dou comida, eu dou alimento. Eles têm uma frase deles lá, né, que salvação, não existe salvação fora da caridade, não é isso? A gente entende. Então, eles acham que por praticarem essas boas ações, eles vão alcançar a salvação. Eu falei, tá, é porque eles têm a Bíblia segundo o Evangelho, que eles dizem que é de um senhor, Hipólito, não sei o que tem um codinome de Allan Kardec, né? Mas lá na França está aqui jaz Allan Kardec, né? Mas você vai lá em Jerusalém, onde a nossa irmã Jaqueline foi, diz lá no túmulo que aqui nele não mais está aqui o Senhor Jesus, porque ele já ressuscitou, aleluias. Então aquele homem está ali,
Eu falei, você tem a ideia de criança, né? Porque criança, ela tem um raciocínio lógico que a gente enaltece. Por quê? Quem corre é o quê? É um corredor. Até um professor estava brincando que ele quis repreender a criança, estava correndo no corredor. Aí ele falou, você não pode correr aqui, mas aqui não é o corredor, né, para correr? Né? Criança tem essa lógica linda, né? Então, eu falei, você está com lógica de criança. O que pinta é um pintor, mas a Bíblia não diz que quem peca é um pecador. Por quê? Porque lá em Romanos, estamos dando isso agora no Novo Testamento, fala que pela desobediência de um homem, toda a raça pecou, o pecado veio para todo mundo. Então não é pelo que eu faço, eu sou pecador porque a matriz, o primeiro homem, ele pecou, logo todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Entenderam a lógica? Então, nós não temos como não pensar dessa forma. Quando ele diz aqui, andai, porque agora, por ser salvos, é que nós vamos praticar as boas obras. É pelo prazer da salvação, da alegria de ter o Espírito Santo dentro de nós, é que nós vamos contribuir andando uma vida fidedigna como filhos amados. E por fim, ele vai falar, ficai firmes, porque tem a questão da batalha espiritual, que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Amém? Então, nós sabemos que nós estamos numa guerra travada. Eu vim recentemente da UFRJ, quando eu fiz o curso lá, e a gente sabe da batalha travada. Eu não quero falar de política, mas espiritualmente falando, vocês sabem que existe um projeto de unificar a América Latina num bloco único, existe o desejo do comunismo entrar no país, existe o desejo, sabe, de Satanás tomar conta, e tudo isso por ódio à igreja, porque você sabe que o ateísmo está por trás disso, não é isso? Mas eu não quero te assustar, mas eu quero dizer o seguinte, que o veredito final, Jesus falou que a igreja não será destruída, e no Apocalipse está escrito, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então nós não devemos temer, mas existe uma guerra travada, existe uma luta, uma peleja geopolítica, espiritual, seja lá o nível que você queira olhar, mas nós temos uma guerra travada nesse momento, onde o inferno, as pessoas estão jejuando, estão sacrificando crianças. A gente tem ouvido falar de certas coisas que às vezes não compete nem falar, mas nós sabemos que o império das trevas, ele está sedento para que no nosso país seja a igreja destruída, perseguida, mas seja lá o que for que acontecer, nós sabemos que tudo é pela permissão de Deus, mas nós estamos orando, atentos para quê? Para que nós possamos ficar firmes, porque nós sabemos que a vitória final é da igreja do Senhor, amém? No Antigo Testamento nós temos 3 tipos de leis, só para mentalizar aqui. A primeira lei é a lei moral, que ela fala da nossa consciência com Deus, não é isso? A essência de Deus, a natureza boa e santa e justa de Deus, mas com relação à nossa consciência. E depois tem a lei cerimonial, que diz a respeito dos rituais da antiga aliança, e tinha o objetivo de apontar para Cristo, o Cordeiro de Deus, fala do nosso relacionamento com Deus. E também tem a lei civil, que era as leis com relação às pessoas que viviam em sociedades. Então, nós vemos isso no Antigo Testamento, nessas 3 nuances, a como se aplicava a lei no Antigo Testamento. Mas, hoje, a igreja do Senhor, aqui na carta aos Efésios, Deus nos também aponta 5 áreas da nossa vida que nós precisamos estar, sabe, com saúde, com inteireza de integridade de coração, para que nós possamos estar preparados para combater o bom combate na obra do Senhor. Então, aqui nós vemos que Efésios diz, quanto ao mais, irmãos meus. Então eu falei que aqui Paulo está encerrando para falar da guerra espiritual, mas ele está falando quanto ao mais, porque o principal ele já falou. Então, Paulo vai dizer aqui que nós precisamos buscar saúde na nossa vida, na esfera moral, na esfera espiritual, na esfera conjugal, na esfera familiar e na esfera profissional. Está bem aqui no livro de Efésios, na carta aos Efésios, né? Não basta sabermos que fomos libertos do império das trevas, nem de termos um bom convívio com o nosso irmão na busca da unidade, mas é preciso que olhemos para dentro de nós mesmos e vendo o que há lá, né, no nosso interior, precisamos cuidar da nossa saúde moral, espiritual, conjugal, familiar e profissional.
Então, a primeira marca aqui, em Efésios 5, Paulo vai fazer, nos versículos 3 a 5 e 11, diz assim: mas a impundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vis ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. E depois ele continua falando no versículo 11: sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. E não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Essa é a palavra de Deus com relação à nossa vida moral. Por quê? Porque Deus primeiro preza pela sua consciência, assim como no Antigo Testamento. As leis, elas apontavam primeiro para a questão da sua consciência. Então, a lei de Deus, ela primeiro tem que aferir o nosso íntimo, a nossa consciência, porque antes de dar resposta para quem ou quer, qualquer pessoa, a nossa consciência tem que estar em comunhão com Deus, não é isso? Se me lembro da Santa Ceia, porque a gente sempre lê a passagem de Coríntios, onde diz que o que recebi do Senhor, isso também vos ensinei, mas um capítulo antes, no capítulo 10, ele fala, né? Amém. Fala de quê? Que, glória a Deus, amém. Está caindo chuva, glória a Deus. Água é símbolo de purificação. E Paulo fala no capítulo 10 que não é porventura, né? O pão que nós comemos é o corpo de Cristo. Então, quando nós pegamos a Santa Ceia do Senhor, entenda isso, irmãos, isso é muito profundo. Você está dando testemunho público que não deve nada a ninguém, a não ser o amor. O pão, ele é o símbolo do corpo, e que você está ligado ao corpo em unidade, a tua consciência está tranquila. E quando você pega do vinho, ele fala, não é porventura o cálice, né? Com relação ao sangue de Cristo. Então, nós estamos em comunhão, tanto horizontal com os irmãos, com a nossa consciência, mas também com Deus. Então, por isso que a gente não pode tomar indignamente o cálice do Senhor, mas antes você confesse seu pecado, porque você precisa estar em comunhão com Deus. Se é que tem alguma coisa que te interponha entre a bênção de Deus, a comunhão do Senhor, isso é fundamental. Então, avançando, Paulo fala que antes temos que tratar da nossa vida moral, porque ele vai afinar que as realidades, que essas realidades que acabamos de ler, ele nos admoesta e lembramos que somos luz do Senhor, porque ele diz em Efésios 5, 8 a 10, porque outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor, andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, olha só, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. Então, se nós quisermos ser vitoriosos nessa batalha espiritual, sabe, nesse momento que a igreja dá 1/10 hora, que está próxima de ser arrebatada, a gente tem que ter a nossa consciência tranquila, preservada, em oração, em conformidade com a palavra de Deus, não é isso? Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo, mas antes fala o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você está com Deus, guardado na palavra do Senhor, você tem vitória sobre o inimigo. E aqui fala que nós temos, né, essa batalha travada, e ele vai dizer aqui que essa questão da impundícia, que é uma palavra que fala de falta de pudor, de moral, de moralidade, de indecência. Aqui fala que nós não devemos ter palavras vãs, avareza, idolatria, não podemos ser cúmplices, antes enchamos a nossa alma com ações de graça, com bondade, com justiça e com verdade, porque isso são os frutos da luz. Então Paulo se refere não apenas à vida moral, tem que ser sadia, mas agora ele nos chama também no que se refere à saúde com a relação à vida espiritual, ok? Então, em Efésios 5, 15 a 21, ele define alguns quadros de saúde espiritual. E ele fala, 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, ele diz que é preciso ser prudente e não tolo. Prudente e não tolo. Então,
Aqui nós sabemos que a prudência, deixa eu trabalhar com vocês aqui essa ideia de prudência. Falta muito na nossa igreja essa questão da prudência. Eu nunca me esqueço que quando você estuda a cultura helênica, na época de Paulo, do Novo Testamento, existiam 3 tipos principais de sabedoria. A primeira era Sofia. Tem mamães aqui que gostam de colocar o nome da neta de Sofia, né? Por quê? Sabedoria. Sabe quem pediu Sofia a Deus? Salomão. Sabedoria no sentido amplo, acadêmico, enciclopédico, eu digo. Porque é o conhecimento vasto e geral. Salomão pediu para saber entrar, sair, permanecer no trono, até saúde emocional ele ganhou, porque quando ele foi julgar aquele bebê, ele mandou cortar no meio, e a mãe verdadeira falou, não mata, não dá para ela, e aqui não era, a mãe falou, não mata, nem eu nem ela, ele falou, não, a mãe é essa daqui. Então, a sabedoria, Sofia. O segundo, são 3, é que a mente equipada na época de Paulo, no Novo Testamento, tinha 3 tipos de sabedoria. Sofia, a segunda é sunesis. Sunesis, no grego, é traduzido na Bíblia por inteligência. Fala da mente elocubradora. Que fantástico você vê uma pessoa que tem uma mente brilhante, uma mente que ela consegue elucidar, fazer ilações, ver aqui o ponto, né? Vê o ponto, o tio, ele já mata a charada. É muito interessante ter uma mente elucubradora, mas naquela época, o mais alto grau de sabedoria para os homens e para Deus era a phronesis, que é traduzida por prudência, e Paulo fala que nós devemos ser prudentes. E prudência na Bíblia, se você é uma boa leitura da Bíblia, um bom leitor, você vai lembrar o quê? Que a primeira vez que aparece prudência na Bíblia, está lá no livro de Josué, quando Deus fala para Josué, olha, se atentares prudentemente para as palavras desse livro, se prudentemente te conduzires. Então, Deus fala sobre prudência, mas não explica. E na medida em que nós vamos caminhando na Bíblia, vai falar que prudência é apartar-se do mal, é a ciência dos santos, vai começando a dar algumas centelhas. Mas quem vai falar cabalmente, traduzir e definir o que é prudência, quem é? É o Senhor Jesus, que é o retrato da sabedoria pessoal, em pessoa, encarnada de Deus. E ele fala, o sermão no capítulo 5 de Mateus, ele prega o sermão das bem-aventuranças, ele fala que você não pode duvidar de Deus, do cuidado de Deus, não tem, assim, condições de você duvidar, porque Deus cuida do lírio dos campos, dos passarinhos. Ele vai dizer que se a pessoa te der um tapa no rosto, tem que dar o outro. Se o cara que quiser a capa, né, dá também a túnica. E você vai assim, não julgueis. Quem é que pode viver esse evangelho, né? Que coisa mais eloquente, quem é que pode viver isso? E no final ele encerra, no capítulo 7, o seu sermão dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhar-o-ei ao homem insensato, né? Falta de entendimento, mas, olha aqui ele definindo o que é prudência, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente. Então, não importa você ter sofia, sabedoria, não importa você ter mente elucubradora, sunese, inteligência, porque para Deus, o mais alto grau de sabedoria é você ouvir e inclinar o coração para obedecer, aquele que ouve e as pratica. Então, a prudência no olhar de Deus é isso, é você guardar a palavra de Deus no teu coração, como diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Oh, aleluia, que Deus possa dar esse temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então que Deus encha o teu coração de temor, porque é o temor que nos livra de pecar, de fazer coisas que não agradam a Deus e que preserva a nossa vestimenta limpa, branca, alva, como o símbolo do linho, que é uma vida que agrada a Deus. Então, nós temos em segundo lugar, Paulo dizendo que é preciso ser objetivo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso aqui é o quadro da espiritualidade, irmãos. Vida moral, nós já falamos, né, aquilo que não devemos fazer. Agora, falando de vida espiritual, ele fala que tem que ter prudência. Em segundo lugar, ele fala que tem que remir o tempo. Olha como as redes sociais, os entretenimentos, as séries da Netflix. Hoje existem tantas coisas para você, sabe, se
se perder em fazer, né? É muito bom. A gente tem hoje uma mentalidade de hedonismo, prazer. Ok, é bom a gente ter o nosso tempo para isso, mas não deixe, né? Remindo o tempo, Paulo fala, para que você também tenha cuidado de fazer aquilo que Deus espera que você faça. Quanto você faz o teu devocional de manhã, você faz? À tarde? Qual horário que você dá para Deus? Você precisa encher a tua mente. O pastor da nossa igreja está falando sobre introjetar os pensamentos de Deus na nossa cabeça. A gente precisa trazer os pensamentos de Deus. Se você não trouxer, porque os pensamentos eles vão virar ações na sua vida. E se você não calçar, não alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, com a oração, você vai ser uma pessoa fraca nessa batalha espiritual. E para que nós sejamos igreja invencível de Deus, nós precisamos estar nesse patamar aqui, tá bom? E aqui fala que em terceiro lugar, diz que é preciso haver plenitude do Espírito Santo, porque essa vida espiritual, além de prudência, além de remir o tempo, fala também de não vos embriagueis com vinho que há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, precisamos da plenitude do Espírito Santo na nossa alma, irmãos. Não deixa perder isso, porque nós precisamos ser plenos, cheios do Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, não é o vinho, né? A Bíblia diz que, até alguns irmãos questionam essa questão de vinho, não entro no mérito, mas a Bíblia diz para você não se embriagar. E se você fizer uso, faça de modo sábio, mas procure ser cheio do Espírito Santo, porque é cheio de Deus, é que nós temos a solução para o próximo, para nós e para compartilhar com quem seja. Glória a Deus. E aqui diz que em quarto lugar, ele diz que é preciso haver adoração, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, Efésios 5:19. E em quinto lugar, também é preciso haver um coração grato, dando sempre graças a Deus por tudo, a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a vida espiritual, ela fala de prudência, ela fala de remindo o tempo, ela fala de plenitude do Espírito Santo, ela fala de adoração com cânticos de salmos e hinos espirituais. Fizemos aqui tão bem aqui na ministração do nosso irmão Will. Mas também ele fala que deve haver um coração grato. E em último lugar, Paulo diz que precisa haver sujeição, humildade e ouvir o outro. Quando ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Não é isso? Nós aqui na última vez que estivemos aqui, nós falamos sobre o pitocho. Alguém aqui estava quando eu falei sobre o pitocho aqui? Estava, né? Então, só tem duas irmãs, só relembrar, porque eu não vou pregar. Mas eu falando sobre, Jesus falando que bem-aventurado o humilde de espírito, na versão do padre holandês, que é a Bíblia da tradução dos evangélicos, João Ferreira de Almeida, e o padre católico Marcos Soares, ele traduz bem-aventurado humilde, né? Até falei aqui de um professor lá na faculdade, tentando debochar, e eu levantei o dedo e expliquei para ele que ele estava dizendo que a Bíblia enaltecia a pobreza. Eu falei, não existe questões financeiras nesse texto. Ele rindo, né, debochando e falando, a Bíblia enaltece a pobreza e rindo. E eu levantei o dedinho e eu falei, o senhor conhece a língua da Bíblia? Ele, não. No grego está escrito bem-aventurado pitocho. Sabe o que é o pitocho? Ele, não sei. Significa mendigo. Como é que você vai traduzir mendigo? Né? Você tem que entender a cultura da época, porque a palavra pitocho, mendigo, significa o que cobre. Assim como no processo de formação de palavras no português, tem por aglutinação, perna alta vira pernalta, plano alto vira planalto, né? Aguardente perde um A, e a justa posição, girassol, guarda-sol, guarda-chuva, não perde letra. E no grego, a palavra pitocho significa o que cobre. Ou seja, o mendigo é conhecido como o que cobre. E por quê? Eu perguntei para o professor, você sabe? Não sei. Porque na época de Jesus, quem dava ou tinha autonomia para dar a condição da pessoa ser um mendicante, permiti-lo ser um mendicante, era o Império Romano. E ele dava o que para o mendigo? Uma capa. Então, você lembra na Bíblia que quem tinha capa? O coxo, o cego Bartimeu, pessoas que tinham vergonha de não poder trabalhar, então, de tanta vergonha, eles pegavam aquela capa e cobriam o rosto. Então, eu falei, a exegese, que é uma ciência de interpretação da Bíblia, diz o seguinte,
É como se aquela pessoa olhando para dentro de si falasse, né? Jesus falando, bem-aventurado o homem que olhando para dentro de si, reconhece que não tem nenhuma autossuficiência, não tem nada, cobre o rosto de vergonha e estende a mão para fora para depender da misericórdia alheia. Então esse é o propósito. Então eu falei para ele, Deus está falando aqui que Ele não gosta de soberbo, petulante, arrogante. Essas pessoas não subsistem diante de Deus. Aqui não tem questões financeiras envolvidas. Então, quando Paulo fala sede humildes, sabe, a gente tem que entender que nós né, não somos melhor e maior do que ninguém. Nós somos todos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós vivemos a vulnerabilidade de aquele que está em pé, olhe para que não caia, porque nós não podemos nos gloriar em nós mesmos. Paulo diz que se gloriava na cruz de Cristo, porque nela ele estava morto para o mundo, mas vivo para Deus. Glória a Jesus. Então, nós temos aqui Paulo falando da vida espiritual. Agora ele vem e fala de vida moral, espiritual, mas ele também fala da saúde conjugal. Esse seleto público aqui, geralmente tem avós aqui, né? E nós sabemos que os avós às vezes querem interferir na vida do casal. Eu vou dar apenas um exemplo aqui, porque eu vou pular, tá bom? Porque o tempo, né? Ele corre contra o relógio. Ela falou que eu poderia pregar 1 hora, mas já são 10h48. Eu não vou me estender além, não. Vamos ser prudentes. Mas, me lembro de uma filha de um pastor, e ela casou-se, mas antes de casar, o pai falou com ela, filha, eu não acho legal você casar com esse rapaz. Né? E sua mãe, olhamos, coisa e tal. Ela, não, eu amo, eu gosto, não sei o quê. E no final das contas, a posição dela, né? Ela falou, vou casar. O pai respeitou, ela casou. E eu nunca me esqueço que com menos de um mês de casado, ela brigou, pegou as malas dela e foi para casa. E chegou lá, papai, estou voltando. O pai, o que houve? Não, porque nós estamos brigando muito, não sei o quê. O pai, peraí, só um minutinho, não abriu a porta. Mudou de roupa, venha comigo. Colocou as malas dela no carro e voltou com ela para casa. Né? E chamou o marido dela e falou, a Bíblia diz que deixará pai e mãe e serão uma só carne. Então, quando vocês se casaram, vocês se tornaram uma só carne. Aprendam a conversar, aprendam a enfrentar, aprendam a orar juntos. Ele foi lá, orou com eles, eles fizeram lá um concerto entre eles, né? E hoje, essa irmã que quis largar o seu lar, hoje ela é líder na igreja do departamento de casais, porque tomou a experiência. Então, sabe, a influência dos pais tem que ser pela Bíblia, não tomar partido, tem que entender que aquilo que Deus fez, o homem não pode separar. É claro que existem algumas ressalvas aí de violência, não estou corroborando com isso, mas o padrão bíblico é que uma vez que Deus uniu, não separe. Então, fala de vida conjugal. As mulheres as mulheres sejam submissas. É difícil pregar sobre isso, porque a nossa cultura, né, ela é muito machista, mas quando se fala da época de Paulo, eu nunca me esqueço que eu fiz um trabalho de apresentação para tentar tirar essa pecha de que Paulo é machista. E na faculdade eu me lembro que eu peguei a música do Chico Buarque de Holanda, Mulheres de Atenas, porque eu tinha que fazer um trabalho baseado na cultura helênica. Então eu peguei uma música onde esse autor, ele fala das mulheres da época de Atenas, onde elas não têm direitos, onde elas não têm direito a voto, sabe, não têm direito a nada, simplesmente a ficar em casa. Ele fala que ela cozinha, que ela passa, que ela faz tudo, né? As fazendas, enfim. E naquela época, a mulher não tinha vez nem voz. E Paulo vai falar o seguinte, né? Você pensa que ele está tratando aqui com machismo? Não. Sejam submissas, é pelo testemunho de que a unidade do casal, ela representa a unidade de Cristo e da sua igreja. Mas, por outro lado, vamos ver aqui também o que Paulo fala, né? Ele fala que a esposa respeite seu marido. Eu nunca me esqueço do autor C.S. Lewis, que ele fala que o amor pode ser comunicado de 4 maneiras. Ele fala primeiro de afeição, que é a forma mais básica de amar. Ele fala de amizade, considerada a mais rara, né? Eros é o amor apaixonado e a caridade é o amor menos egoísta, porque no grego também tem 4 palavras que traduzem amor, e às vezes na Bíblia todas elas estão como amor, mas você não sabe a matriz, a original. Primeiro, ágape, que é o amor sacrificial.
Então, o crente que é cheio desse amor, ele vence todas as provas. Ele suporta tudo, como diz o apóstolo Paulo. É esse amor que nos faz suportar, né? Porque ele fala sede paciente, paciente ali, a macrotomia no grego, fala o quê? Como é que diz? É uma longanimidade, é um ânimo longo, é a figura do elástico, né, que vai esticando. Deus nos chama para suportar. Então, uma das mais vibrantes virtudes do amor é a paciência. Porque se você chutar o balde, você não cumpre o propósito de Deus, não é isso? O amor ágape, para baixo, o amor eros, porque eu vou fazer aqui um X ou uma cruz. É o amor carnal entre o homem e a mulher, e é bíblico se você faz isso dentro do casamento, é bênção de Deus, né? E o que dá o equilíbrio é o amor estorge, que fala de amor familiar, materno, né? Aquele amor que Deus fala, pode porventura uma mãe esquecer do seu filho? Difícil, só uma desvairada, mas se ela esquecer, todavia o Senhor não esqueço, né? Mas é o amor mãe, materno, protetor. Mas o que dá equilíbrio é o amor filéu, que é o amor de amizade, de respeito. Então, eu já vi irmãs falando de relacionamento íntimo do seu esposo com ela para amigas, e não faça isso. A gente tem que entender que o respeito, sabe, quanto mais você cobre, né, com sigilo, falando para Deus que pode tudo resolver, e não para quem vai fazer você passar vergonha e falar com que o teu nome fique fazendo, né, fazendo coisas que você não gostaria, porque o amigo tem sempre um amigo, então você tem um amigo que tem outro amigo e acaba que a torcida do Flamengo fica sabendo de tudo, né? Então, é preferível contar para Deus, porque Deus, ele tem o poder de resolver. Então, aqui fala, por outro lado, o apóstolo Paulo diz, fala, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, aqui fala que o mesmo marido que é obedecido é convidado à fraqueza. O marido não é estimulado a ser forte e poderoso em casa, né? A mulher é convidada a se submeter ao marido, o qual, por sua vez, é convidado a se entregar para ela. Olha só que coisa tremenda, né? Então, o homem amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. Aqui está a nossa responsabilidade. Se a mulher ela tem que ser submissa, nós temos que dar a nossa vida, morrer até como Cristo morreu pela igreja, nós demonstrarmos esse amor para a nossa esposa. Então, é como uma vez eu falei, né? Qual é a mulher, né, que... Eu vou fazer uma pergunta bem lógica. Quem aqui gostaria de ser tratada como rainha, né? Então, se você tratar o seu marido como rei, e ele ter esse entendimento, ele vai te tratar como rainha, porque é uma troca, né? A gente honra a Deus, obedece a sua palavra, e ser submisso não é você ficar debaixo dos pés, não. Deus tirou da costela do homem, é do lado. Então, a submissão é uma missão em conjunto, né? É estarmos irmanados, é estarmos juntos num propósito de vida conjugal, para que a glória do Senhor seja revelada. Então, aqui diz, Paulo vai falar sobre essa questão conjugal, mas também, a Bíblia vai falar também sobre a questão da vida familiar, ok? Aqui fala que é preciso que haja saúde também nas relações familiares, não apenas na vida moral, não apenas na vida conjugal, mas também nos chama pela questão dos filhos que começam a compor a casa. Então, fala que é preciso que haja saúde na relação familiar mais ampla com os filhos e com uma relação na qual os pais são convertidos aos filhos e os filhos são convertidos aos pais, pois é assim que se vence a batalha espiritual. Não adianta os filhos, como diz aqui alguns pregadores, ir para a praça pública, querer amarrar demônios, se dizeres espirituais, se não honram os pais em casa. O segredo da longevidade dos filhos é honrar pai e mãe. Eu, como pastor, uma família, né, eu fiz o sepultamento de pessoas da minha família, onde morreu 1, 2, 3, 4 filhos morreram, parentes meus, e morrendo quase que em sequência, 1 ano, 2, depois, pessoas que se aposentaram de empresas estatais, tipo assim, agora eu vou viver a minha vida, mas sabe por que foi ceifada a vida? Porque xingavam a mãe, porque desonravam a mãe, o pai, e filho que não honra pai e mãe,
a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é esse: para que te vá bem, tenha sucesso em tudo que você faça, e que viva muitos anos, longevidade. Então, filhos que morrem geralmente mais cedo, porque a ordem natural são os filhos enterrar os pais. É uma lógica da vida. Mas quando acontece o contrário, a gente vê às vezes essa questão não sendo observada. Então, fala dos filhos honrarem pai e mãe, mas também fala o outro lado da moeda, onde ele diz: e vós pais, não provoqueis ira aos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina, na demonstração do Senhor. O que se vê de gente na luta espiritual, né, com a família destroçada, não é brincadeira. A gente vê isso. Então, por quê? Vou dar só uma pincelada aqui. Não provoqueis ira, né? Que o pai também tem que ter essa sabedoria, porque hoje em dia está difícil você não dar limite para os filhos. A gente vê pessoas do shopping, filhos fazendo vergonha para os pais, porque o pai não tem disciplina, não tem autonomia, não tem autoridade sobre os filhos. Então, geralmente hoje os pais deixam os avós criarem, que dá mais amor, mas não dá tanta disciplina, deixa babá, deixa tantas pessoas, mas ele mesmo, diante de Deus, é responsável. Então, Deus nos chama para olhar para tudo isso, ok? E aqui também Paulo vai falar que, em último lugar, devemos também ter a saúde na vida profissional. Ou seja, contra vós outros, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não segundo a vista, mas para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, e vós, senhores, de igual modo procedei com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para que com eles não há acepção de pessoas. Então, Paulo está falando que no extrato social daquela época, hoje a gente sabe que é patrão empregado, ou pessoas que são autônomos, profissionais liberais, porém, na época de Paulo era servos e senhores, e servos é doulos. É o mesmo termo que Paulo fala que ele é, doulos do Senhor. E, como eu diria, como professor de Instituto Bíblico, a gente vai se recordar aqui de John MacArthur, que ele escreveu um livro, quando ele se aposentou, apesar de ser calvinista, né? Ele escreveu um livro que fala de escravos, e ele tenta escrever um livro que ninguém tem escrito, e ele se lembra dessa palavra, porque se perdeu na Bíblia o sentido de doulos. Por quê? Culpa dos ingleses. Quando a Bíblia de King James, né, a versão King James, do rei Tiago, ela foi escrita, eles, em vez de traduzir doulos como escravo, como realmente na Bíblia está, não, nós vamos escandalizar a sociedade feminina, das mulheres. Por quê? Porque lá na época da Inglaterra, que ela liderava aquele mercado escravocrata, então tinha aquelas pessoas negras, nossos irmãos, pelados, sujos, sabe? Era uma visão muito horrível. Então colocar escravo não vai ferir a consciência das pessoas. Aí o que fizeram? Colocaram um eufemismo, que você canta, né? Que eu canto. Somos servos. Porque servo tem a figura do uniforme dentro de casa, foi por isso que eles colocaram. Essa é a história da tradução da Bíblia por servo. Mas na Bíblia está escrito doulos, escravo. Paulo, ele se via como sendo o escravo da orelha furada. Sabe a história do escravo da orelha furada na Bíblia? É que o escravo, né? Jesus fala, eu não vos considero como, a tradução diz servo, né? Mas no original é escravo. Por quê? Porque Deus já tem aquela amizade, então ele nos faz amigo, e depois ele vai nos fazer filhos por adoção. Esse é o processo do crente, mas ele é propriedade de Deus, ele não é dono do seu nariz, ele não é dono da sua vida. Isso foi perdido na tradução da Bíblia, e esse autor, ele escreve como seu último livro, ele fala como a igreja perdeu esse sentimento de ser propriedade de Deus, porque quando eu acordo de manhã, o escravo acorda, o que ele quer fazer? Agradar o seu Senhor. Então, se Deus, ele é o teu Senhor, o desejo nosso é agradá-lo. E eu não quero agradar a mim mesmo. Então, por isso que eu tenho forças para relutar, para
Mas só que hoje o mundo, né, com esse sentimento de liberdade, ninguém quer falar de escravidão. Mas ou você é escravo do mundo, ou você é escravo de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não nos trata como escravo, conforme Jesus falou, mas nos trata como amigos, e depois como filhos. Então nós somos filhos, graças a Deus. Mas esse sentimento não pode ser perdido. Então aqui, ele fala para os servos, escravos, e para os senhores, que ele deve servir ao seu Senhor, não como para agradar a homens, mas como se estivesse fazendo para Deus. Então tudo que nós fazemos na nossa vida profissional é para agradar a Deus. Então nós temos a consciência tranquila, que nós não levamos nenhum clipe para casa, né? Eu tenho esse cuidado. Às vezes você está pegando um clipe, um elástico, bota no bolso. Se eu sou responsável, tudo bem, eu coloco, mas depois eu devolvo. E se você não é, peça, sabe? Não crie o vício de levar nada do seu escritório, do seu trabalho para casa, sem pedir, porque você está servindo a Deus e não aos homens. Seja fiel em tudo, glória a Deus. E a mesma coisa os patrões, não sejam opressores, não sejam aqueles que, sabe, estejam ali, porque Deus, Ele vê tudo e Ele não faz acepção de pessoas. Então, na conclusão de Paulo aqui, ele está falando que antes da gente lutar contra aquilo que a gente não vê, que ele vai falar agora da armadura espiritual, e eu termino em 5 minutos falando dela, ele vai dizer que nós devemos ter a nossa vida ajustada na questão moral, da sua consciência você com Deus, da sua vida espiritual, sabe, com tudo aquilo que ele falou lá. Você tem que estar de acordo com a sua vida conjugal, né, bíblica, falando ali a mesma linguagem com o seu marido, a sua vida familiar, porque aparece a imagem de filhos, e agora na sua vida profissional. Fechamos tudo isso, agora podemos ir ao que Paulo diz agora, não é isso? Então, tratou com as coisas visíveis, podemos lutar com o mundo invisível, porque a gente não pode dar brecha para o inimigo, irmãos. O diabo pode te envergonhar, né? Eu me lembro que eu estava entrando no cemitério, com um grupo de pessoas, e eu estava entrando no cemitério, e vinha saindo assim um grupo de uns 20 pessoas de branco, né? Turbante branco. E quando o pastor Marcelino estava entrando com aquele grupo de pessoas, aqueles 20 e poucas pessoas de branco, eles fizeram assim, ó, começaram a gritar, com medo, gritando, e aí foram para o lado de umas catacumbas aqui, e o outro foram para o outro lado das catacumbas. Eles não conseguiram me encarar, e as pessoas que estavam comigo não eram cristãs, e aquele tumulto se fez ali naquele momento, e todo mundo, sabe, sem entender muita coisa, mas aí o discernimento veio, aí eu abusei, né? Eu falei, sabe o que está acontecendo aqui? É porque, como diz, né? Maior é o que está em mim do que os que estão com ele. E eles não podem olhar para o meu rosto. Eles estavam de costa para mim, né? Eu não sei, naquele momento Deus quis mostrar, e uma pessoa que ali não estava, que não era cristã, veio a se converter depois, porque a família dele era desse segmento. E ele, como é que pode a pessoa não olhar para você? O que é? Eu falei, porque a glória de Deus, ela está na vida do servo do Senhor. A glória do Senhor está na vida do crente. E nós não devemos temer, porque maior é em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Então, é nesse sentido aqui, se você não está com a sua vida no prumo, e Paulo fala que você tem que estar com a sua consciência tranquila, não devendo nada a ninguém a não ser o amor, está com a sua vida espiritual em dia, está com a sua vida familiar em dia, conjugal em dia e profissional em dia, aí ele vai dizer o seguinte, ó, precisamos agora melhorar aqui, sabe? Ele fala aqui, para que poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele fala que de ciladas, a gente está falando que dia do soldado, temos estratagemas armadas pelo diabo, e sabemos que nesse sentido também há uma trama diabólica, embora que às vezes não haja, né, dos seus instrumentos. E por essa razão que Paulo nos alerta que, quanto às ciladas do diabo, primeiro, precisamos pôr um valor íntimo, quando ele fala, agora eu vou falar da armadura de Deus, em 5 minutos eu termino, cingindo-vos com a verdade é a primeira de todas as coisas, tendo de ser o principal, ou seja, o princípio, pois se relaciona com o caráter. Então, quando ele está vendo a figura do soldado que eu falei, que Paulo, ele fala, guardei, que eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele vê a imagem do soldado. Então, primeiro,
Você pode ser gari, você pode ser um executivo, você pode ser qualquer profissão. Se você vai se vestir, primeira coisa que você coloca é aquilo que é íntimo, roupas íntimas. Então Paulo está falando que no íntimo nós temos que ter a verdade, que está ligado ao nosso caráter. A verdade nos domina, não é isso? Se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade ali está se relacionando a Jesus, porque um homem quis teimar comigo que a minha Bíblia falava disso, ele quis falar da verdade, outra verdade. Eu falei, mas aí você está falando meia verdade, e é mentira. Por quê? Porque Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é Ele que é a verdade, não é isso? Então devemos ter a verdade no íntimo, a gente tem que ter a palavra de Deus no íntimo. E depois ele fala aqui, segundo, comportamento público. Olha só como a batalha espiritual está relacionada. Não apenas nos íntimos temos que ter valores, princípios, mas também o exterior, porque vestindo-vos da couraça da justiça, Efésios 6,14, ou seja, comportamento público. A couraça, ela cobre aqui, as costas, e ela cobre aqui o peito, que você coloca pela cabeça, a couraça. Então, aquilo que você é por dentro, você é por fora. Aquilo que você é pela frente, você é por trás. E aquilo que você é por trás, é pela frente. Comportamento público. Agora, Paulo fala, também devemos ter estilo de vida, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, não tendo apenas princípio por dentro em comportamento visível por fora, mas é necessário ter um estilo de vida pautado na paz, não na beligerância, não na guerra, mas no evangelho da reconciliação e da misericórdia. Irmãos, nós fomos chamados para ser no ministério da reconciliação, devemos ter paz, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, fala não ter guerra nem briga, é a nossa conduta, porque os pés falam da forma como nós andamos, glória a Deus. E quarta, a postura espiritual adequada, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Ou seja, é típico de pessoas que têm fé, que não duvidam, que falam, confessam com ousadia, convictamente, que caminham com o escudo da fé. Não é isso? Nós devemos ter, nessa manhã, até passei um áudio para o pastor reverendo Marcelino, porque eu falei, a minha impressora quebrou, era 2 horas da manhã, eu não consegui imprimir aqui aquilo que Deus colocou para eu compartilhar com vocês, mas eu falei, Senhor, eu creio, amanhã de manhã eu imprimo isso em algum lugar. Dormi tranquilo, com o coração tranquilo, não me veio temeridade. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos um Deus que peleja por nós. E quando eu fui na loja, ali onde eu moro, imprimir, aí a loja fechou, não tinha mais. Eu falei, glória a Deus. E ela falou, não, mas tem uma aqui, que está aqui ao lado, que já abriu 8 horas. Eu falei, glória. Eu fui lá, imprimi, glória a Jesus. Por quê? Porque nós vivemos pela fé, não tememos, porque a gente sabe que se um problema se levanta, Deus traz a solução. Louvado seja o nome do nosso Deus. E também ele fala também da postura espiritual adequada, mas também fala de ter equilíbrio na mente, não é isso? Então, o valor no íntimo, o comportamento público, esse estilo de vida da paz, a postura espiritual adequada, com o escudo da fé, e ele fala também, ter equilíbrio na mente, tomai também o capacete da salvação. Então, aqui nós falamos de quê? Da mente tomada pela graça de Deus, não temos crises de consciência, não é isso? Tem que estar resolvido isso, a alma e a mente tem que estar em harmonia, protegidas com a certeza de que na cruz se está seguro na salvação em Cristo Jesus, glória a Deus. Então a sua mente, ela tem o capacete da salvação, você sabe que Deus está contigo, como diz lá em Romanos que estamos estudando, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Quem os condenará, se é Cristo Jesus que morreu por eles? Então nós não devemos temer. Em sexto lugar, aqui fala da ação e uma atitude de combatividade, ou seja, dia de soldados, estamos falando de guerra, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, sendo corajoso, intrépido, pegando a palavra, denunciando, em nome dela,
não tendo medo de principado, de potestade, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. E em sétimo lugar e último, ele fala de súplica e intercessão, de oração pela igreja de Deus. Ou seja, é uma atitude de vigilância. Quando ele diz aqui em Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança por todos os santos. Então, nós sabemos aqui aquilo que Paulo falou e encerrou a sua pregação quando ele estava prestes a morrer. Ele falou: combati o bom combate, a figura do soldado. Só vou falar aqui, Davi foi chamado para a guerra, e você vai ler a história de Davi, ele ganhou todas as suas batalhas, só teve uma que ele deu mole, que ele perdeu, porque era tempo dos reis ir para a guerra, e ele ficou em casa. Quando ele deixou de pelejar, ele caiu em adultério, e ele cometeu a pior desgraça da vida dele, porque a espada nunca saiu da família dele. Então, nós somos chamados para guerrear sempre. Tenha a sua posição diante de Deus, porque Deus é com você. Deus, ele é o teu escudo, ele é a tua força. A figura do atleta, devemos correr a corrida. Nós não somos daqueles que desistem, mas porque Deus não tem prazer naqueles que desistem. Hebreus vai dizer que Deus, ele fala que se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Mas nós somos daqueles que vamos correr e terminar a nossa corrida. E nós somos também aquilo que Paulo falou: terminei a carreira e guardei a fé. É a figura do mordomo. Por quê? Porque você não é dono de nada, você é um mordomo que vai prestar conta de tudo. Então, que nesta manhã o Senhor Jesus, o Espírito Santo, nos conduza a ter na nossa vida, na nossa esfera de influência, que você tenha a sua consciência, protegida, guardada pela palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, a sua consciência, a sua vida espiritual seja pautada em humildade, naquilo tudo que ele falou, prudência, que você tenha a sua vida familiar, uma bênção, a sua vida conjugal também, e a sua vida profissional seja para a glória e louvor do seu nome, para que você tenha vitória nessa guerra, nessa batalha espiritual, porque nós cremos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de compartilhar com vocês. Louvo a Deus pela vida da irmã Jaqueline. Na primeira vez que estive aqui, ela estava em Jerusalém, e hoje tive o prazer, privilégio de conhecê-la, e eu quero bem dizer ao nome do Senhor, agradecer ao reverendo Marcelino, irmã Neide, seus filhos que aqui trabalham, todas as irmãs que cooperam. Irmãos, vocês fazem parte da melhor idade. Por quê? Por quê? Porque vocês já viveram muito e pode influenciar a vida de outros, não somente com um exemplo, com conselhos, mas sobretudo com as suas orações, porque Deus atenta para a oração de pessoas idôneas, pessoas que têm amor, que têm o desejo de ser bênção nessa sociedade, na igreja e no mundo. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, e eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Glória a Jesus.